direito, aqui. Agora sentar com os pés na cadeira. Esperar a galera entrar. Olá, olá. Tá sinalizando aí pra galera. Eu vou dar um tempinho, porque todo mundo falou no direct, principalmente, que tava querendo ver essa live, então eu vou esperar. Mas vão entrando aí, peguem um copo d'água. Vou pegar um copo d'água pra mim, inclusive. Pera aí, galera. Pra quem já tá chegando, eu já vou tirar a música, né? Porque eu tava me animando aqui, sozinha, fazendo a festa. Eu quero deixar claro aqui pra vocês, quem tá entrando agora, quem já tá mais adiantado, que essa live vai ser uma live introdutória, beleza? Eu pretendo fazer mais lives para trazer um pouco mais da minha visão sobre treino, sobre treinamento de parkour, sobre periodização e programação, organização de treinos de parkour de forma geral. E eu quero trazer mais lives com esse assunto, mas então hoje a gente vai dar um patamar, assim, um arranjo geral do que a gente tem que pensar quando a gente pensa em organizar treinos de parkour. Fechar a janela também, importante, porque daí vocês conseguem me escutar melhor. Galera, eu vou iniciando aqui porque eu vou me apresentar primeiro, né? Caso vocês não me conheçam, acredito que todo mundo me conhece, mas esse vídeo vai ficar salvo, então, mas não saia, tá? Vai ficar salvo, a galera fecha a live. Não feche, por favor, fica aí, escute o que eu tô falando. Eu sou a Raíssa, eu sou professora de parkour, sou preparadora física, né? Sou bacharel em educação física, fui personal trainer por um tempo, eu fiz várias modalidades, tanto treinei quanto dei aula de várias modalidades, e eu trouxe muito dessa minha experiência multidisciplinar com corrida, com crossfit, com calistenia, com dança, com ginástica, pro parkour. Então eu sei que existem muitas tradições, digamos assim, com o treinamento para atletas principalmente, em relação muito de uma cultura de musculação, de treino resistido, e eu trago uma visão um pouco, eu gosto muito, lógico, né, é ciência, né, então existem coisas que não tem como você negar, mas eu gosto de acrescentar muito da minha experiência prática com aquilo que eu estudo. Então eu não trago, se você espera que eu vá trazer aqui uma explicação fisiológica, trazer essa questão de fundamentos bioquímicos como se fosse uma religião, você está no lugar errado. Procure outra pessoa para te dar esse tipo de parâmetro, beleza? O que eu acho importante falar sobre organização de treino de parkour primeiro de tudo, a gente pensar o que é importante. Um erro que eu já vi, tanto de pessoas periodizando para atletas de parkour, quanto em outras modalidades, é que muitas vezes a gente acaba valorizando o treino acessório do que o treino técnico. Então, por exemplo, calma. Por exemplo, quando a gente faz um treino físico muito forte, quem já fez aí musculação, um treino resistido de forma geral, sabe como é que é. Quem já treinou parkour também sabe como é que é. A gente tende a ficar com dores musculares dependendo da intensidade do treino. Isso é normal. Galera, se vocês estão concordando aí com o que eu vou falando, vocês vão mandando um coraçãozinho aí pra eu saber que vocês estão me ouvindo pelo menos, tá? E com isso, acaba que, de certa forma, acaba influenciando um pouco no treino técnico. Dependendo da intensidade do treino físico, que é para ser um treino acessório, isso acaba desregulando ali a balança. Então, por exemplo, se a minha intenção é ficar bom no parkour, mas eu não consigo treinar parkour em várias semanas, significa que a intensidade do treino físico está errada. Então, é sempre bom a gente ter essa relação, assim, o treino físico ele tem que ajudar no parkour e não o inverso. Outra coisa também que é bem importante é saber que o treino ele tem que servir a você. E a gente tende a não considerar isso porque há uma cultura de que treino você tem que fazer para sofrer, você tem que fazer para sentir dor, você tem que fazer para sentir cansaço, e tudo bem, isso tá dentro do treino.
mas não pode ser num nível em que você não consiga ter prazer naquilo que você está fazendo. Então, precisa sim adequar essas coisas. Então, o treino tem que servir a você os seus objetivos do que o inverso. Você servir o treino e os objetivos do treino. O treino só é feito porque ele é feito para uma pessoa. Então, acho que partindo desse princípio aí, a gente já entra bastante para a forma que eu penso como treinamento para o parkour. Outra coisa também é pensar assim, o que eu preciso treinar? Se eu vou começar a ter uma organização um pouco maior, sei lá, levar o parkour um pouco mais a sério do que só pular no final de semana e correr bastante risco de lesões, é importante a gente pensar em quais modalidades a gente precisa treinar. Então, primeiro, parkour. Se você quer melhorar no parkour, você tem que treinar parkour. Beleza, parabéns. A gente já podia fechar a live aqui. Não, mentira. Mas é legal pensar que tem duas modalidades que eu acho fundamentais, que são tipo arroz e feijão, para que você não se lesione e que você continue evoluindo, se desenvolvendo na modalidade, para ganho de potência, ganho de impulsão, ganho de força. Que essas duas modalidades eu coloco aqui na minha metodologia, do jeito que eu gosto de trabalhar, como mobilidade e fortalecimento, certo? Então, a partir daí, você tem 3 modalidades para treinar se você quer melhorar parkour. Você tem que treinar a técnica, que é o principal, que você vai passar a maior parte do tempo treinando técnica, depois você vai ter fortalecimento e depois você vai ter mobilidade. Mobilidade e flexibilidade. Eu coloco mobilidade porque você tem que ter a amplitude, né, de movimento de forma ativa e não só de forma passiva, como é de flexibilidade. Isso significa que nos treinos de mobilidade só tem exercícios de mobilidade ativa? Não, tem exercícios de flexibilidade também, que são estáticos. Porém, acho legal trazer essa relação aqui para vocês, que eu gosto de dividir assim, mobilidade porque é o objetivo daquele treino, daquela modalidade que eu gosto de passar, que é a mobilidade. E também fortalecimento, isso. E o treino técnico, que é o principal. Outra coisa... E se você tiver super, super dedicado, tipo, não, eu quero isso pra minha vida, eu quero melhorar muito, você pode treinar também o cardio, né? Que no parkour, no caso, a gente não tem tanta influência. Sim, interfere, claro, se você puder, melhor ainda, mas é possível sim treinar a capacidade cardiorrespiratória a partir dos treinos técnicos. Certo? Então, dependendo se você tem ali alguma impossibilidade em relação ao tempo, você não consegue dedicar, organizar o seu dia só em relação aos treinos e você tiver que abrir mão de alguma dessas modalidades, que seja o cardio. Mas fortalecimento e mobilidade tem que ter, certo? A diferença, exatamente. Gente, vão colocando aí, eu vou tentar focar no que eu tô falando, mas vocês podem ir mandando pergunta, enfim, mandem comentários aí que eu gosto dessa interação, tá? Eu só vou focar porque senão eu sou distraída. Enfim, sou tipo a Dory do programa. Enfim, e pensando nessa questão do principal, quando eu falo assim, o principal, isso vocês já entendem, né? Tipo, eu quero melhorar no parkour, então eu tenho que treinar mais parkour. Isso tá beleza, né? Ok. O que isso significa? Significa que eu vou treinar com mais frequência na semana e também eu vou dedicar mais tempo na semana, de forma geral, assim, somando ali os tempos, as horas, a carga horária semanal, com o meu treino principal. E não com o treino de fortalecimento. Então, não adianta nada, coisas que eu já vi, não só no parkour, mas em outras modalidades também, porque eu já falei, né, corrida, crossfit, enfim. Você demora 2 horas, eu fui personal trainer também em musculação, eu via muito isso. Você passa 2 horas fazendo um treino de fortalecimento e daí você fica 1 hora fazendo treino técnico, eu não acho que é prazeroso pro atleta. Mas tem benefício, enfim, a planilha, o efeito platô, entendo que tem algumas questões bioquímicas, mas eu não gosto, por exemplo, do atleta ou do aluno ficar, por exemplo, 4 semanas nesse esquema, o que muitas vezes acontece, porque toda periodização tem ali uma frequência de 4 semanas para cada modalidade, que eu já vou explicar um pouquinho mais pra frente. Tem alguns estudos que falaram que é 6 semanas, então imagina você ficar 6 semanas fazendo o mesmo treino, que você fica cansado, demora 2 horas só para fazer o treino físico, fica treinando menos técnica, sente dificuldade de fazer a técnica. Então eu não gosto.
É uma coisa assim que eu particularmente eu não vejo efetividade, assim. Eu acho que existem outras alternativas de você ter resultados semelhantes, fazendo com que você treine mais técnica e menos tempo investindo em fortalecimento. Eu acredito que dá para fazer treinos de fortalecimento e treinos de mobilidade entre 20 a 40 minutos. Eu tô avançando aqui nos meus tópicos, mas tudo bem. Com 20 minutos de treino de fortalecimento e treino de mobilidade, você gasta aí 40 minutos com os treinos acessórios e 1 hora de treino de parkour, você consegue ter resultados sim. É melhor que você invista 40 minutos no treino de fortalecimento. É melhor, mas às vezes não é a realidade da pessoa. Falando aqui por minha experiência própria, vocês sabem que eu treinei a Camila no ano passado. Eu tô treinando ela ainda, só que agora de forma à distância, né? E quando eu tava acompanhando ela presencialmente, eu diminuí o tempo de treino de fortalecimento dela. Por quê? Porque ela estava no 3º ano do ensino médio, ela estava estudando, ela morava sozinha e, sabe, era uma carga ali, um investimento de tempo que não era tão necessário para ela. Então, eu falei, bom, onde que eu posso cortar o tempo aqui? Eu posso cortar o tempo no treino de fortalecimento. Então, você não precisa fazer tanto isso aqui, você vai fazer dessa forma, a gente vai diminuir os exercícios, essa semana você vai fazer assim e a gente vai testando. E algo que eu acho muito relevante também é sempre estar vendo, assim, fazendo uma avaliação. Se você não tem um personal trainer, um preparador físico, você que tem que fazer essa autoavaliação do treino, certo? Então, com a Camila, fica sempre mais fácil, porque toda semana eu tô lá. Camila, como é que foi o treino? E tal. Domingo ela já sabe que eu vou mandar mensagem, às vezes ela até se adianta e fala, antes de você perguntar, já vou falar aqui, foi assim, assim, assado e tal. Porque se tiver algo que não funcionou, que precisa ajustar, ajusta para semana que vem começar de novo. Por mais que seja, por exemplo, o mesmo estímulo. Já vou entrar nos estímulos também. Eu tava falando aqui, da frequência e do tempo que vocês têm que investir, né? Quantidade de tempo entre cada modalidade. Técnico, mobilidade e fortalecimento. Para você ter melhora técnica e de fortalecimento, existem estudos que comprovam que pelo menos 3 vezes na semana você tem que repetir aquela atividade para que você tenha melhora no desempenho, seja isso de força, de mobilidade e de técnica também. A gente está falando aqui, eu acho importante ressaltar que são estudos ainda bem limitados em relação à modalidade, porque é sempre em relação à musculação. A maioria da produção científica na educação física é sobre musculação, sobre treinos resistidos, como a gente chama o termo técnico. E nessa questão, então, existem algumas diferenças, porque quando a gente vai olhar artigos sobre aprendizagem motora, é diferente. Já fala que não precisa ser uma frequência tão grande, porque às vezes dá um insight na pessoa que ela não tá treinando por 2 semanas e de repente ela faz um movimento. Pra gente que é do parkour, isso é muito claro. Por quê? Porque quando a gente tá fazendo lá, treinando algum movimento, a gente tá travado no monkey precisão, por exemplo. A gente vai para outro pico, treina outras coisas, vai fazer precisão, vai fazer subida de muro e tal, meio que esquece de treinar monkey precisão por 2, 3 semanas, aí resolve voltar naquele pico lá que a gente não estava conseguindo fazer o monkey precisão e ele sai, do nada. Então, existem algumas diferenças ali, algumas adaptações neurológicas, inclusive, que estão relacionadas à aprendizagem motora, que devem ser levadas em conta também. Mas pensando em aquisição de habilidades e capacidades físicas, pelo menos 3 vezes na semana para vocês terem melhora, certo? Se vocês quiserem se manter onde vocês estão, vocês podem treinar de 2 a 1 vez na semana. 1 vez na semana, inclusive, eu não recomendo porque você já começa a ter um nível de destreinamento, assim como 2 vezes na semana. Então, como você demora muito, né, o teu corpo adapta, né, e ele vai caindo. Se você não continua o estímulo, você não vai subindo a linha do gráfico, sabe? Então você dá e desce e você tende a ficar sempre no mesmo lugar. Então, para você ter uma melhora, no mínimo 3 vezes na semana. Isso para fortalecimento, para mobilidade e de preferência para treino técnico também. Eu entendo que... Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Eu entendo que, na realidade, da maioria da galera do parkour,
da maioria da galera do parkour, não é possível treinar parkour 3 vezes na semana, por exemplo. Porque, eu não tenho academia aqui. Quando a cidade ainda tem academia, se você é aluno de uma academia de parkour, isso fica mais fácil, porque tem a aula lá, demora, sei lá, 1 hora e meia. Eu já vi academias de 1 hora e 1 hora e meia, eu não sei se existem outros tempos aí, mas você faz lá a sua aula e você vai pra casa, então fica mais fácil de você ter essa organização de tempo. Mas se você treina por conta, é mais difícil, porque você vai para um lugar público, às vezes é de noite, você não quer sair à noite, enfim. O que eu posso fazer se eu não consigo treinar parkour 3 vezes na semana? Você inclui elementos técnicos em outros treinos, certo? Então dá para você continuar treinando técnica a partir de um treino de fortalecimento, por exemplo. Trazendo na prática, né? Com a Camila, a gente tava... No início desse ano eu tinha um planejamento muito diferente do que aconteceu por causa do coronavírus. E em abril desse ano, ela tava lá em Cornélio Procópio e ela falou assim: não quero sair de casa, tenho a bike aqui, mas eu não quero sair pra correr, não quero andar de bike, né? O que a gente vai fazer em relação ao meu cardio? O que eu fiz? Eu apliquei protocolos de treinamento de alta intensidade, que são Gibala, Tabata. Inclusive, se vocês colocarem Tabata no YouTube, vocês vão ver várias músicas. Tem até parabéns pra você com Tabata. Que é basicamente um estímulo de 40 segundos e 20 segundos de descanso. O Tabata, como foi feito em laboratório, é diferente desse que a gente utiliza na vida real. Né, no cotidiano aí que a gente vê em crossfits, box de crossfit da vida, enfim, do jeito que dá pra fazer em casa, é bem diferente do de laboratório, mas dá pra ter resultado a partir disso também. Então, eu orientei a Camila, por exemplo, fazer um Tabata lá de burpee com salto de precisão, que acrescenta um elemento técnico no cardio, certo? Ela tinha que fazer, sei lá, em 40 segundos, ela tinha que fazer pelo menos 35 burpees. Ela fez todos os 40 segundos, todas as vezes que teve esses 40 segundos? Óbvio que não, mas ela tinha isso em mente. Então ela fez quase um burpee por segundo, que se vocês pensarem aí é muito, muito rápido. Mas, enfim, acrescentei um elemento técnico dentro do cardio dela. Ainda assim ela conseguia fazer o treino técnico na casa dela lá, porque ela na parte externa da casa dela ainda dava para treinar. Então ela continuou fazendo o treino técnico e no treino cardio eu incluí um elemento técnico também. Dá para colocar o elemento técnico nos outros treinos acessórios também, caso você não consiga treinar parkour 3 vezes na semana, certo? Deixa eu ver aqui mais o que eu coloquei. Tá. Nível de destreinamento. Enfim, então é isso que eu tinha pra falar nesse tópico. Outra coisa que eu acho legal de passar pra vocês é que quando a gente pensa em parkour, quando a gente pensa em principalmente treinos acessórios de parkour, qual que é a função de cada um deles? O treino de mobilidade e flexibilidade e amplitude de movimento, ainda que ele tenha como principal objetivo ali na cabeça das pessoas, no senso comum, de prevenção de lesões, o que não significa que não seja, mas ele tem muita utilidade em relação à execução de força. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Pensem numa mola, certo? Quando você pega uma mola que está enferrujada, certo? Pensa que ela está enferrujada ali, ela está muito rígida, certo? Ela está completamente dura ali. Então você vai puxar a mola, ela não estica muito, certo? Porque ela está enferrujada, ela está rígida. Quando eu pego uma mola nova, do mesmo tamanho, do mesmo formato, se eu puxo ela consegue fazer uma amplitude maior, né? Ela aumenta o comprimento maior. E se eu solto essa mola, ela tem muito mais velocidade, certo? Para fazer a volta. Se eu faço isso com a mola que está enferrujada, quando a velocidade vem, ela vem de forma reduzida, né? Então ela tem menos força para fazer o movimento de volta. Vocês entendem? Mandem coraçãozinho aí se vocês estão entendendo. Dessa forma, o que é importante pensar? Os nossos tendões, eles funcionam como se fossem uma mola, certo? Então, quanto mais rígido eu tiver
no meu corpo, quanto mais rígido estiverem as minhas articulações, os meus músculos, mais difícil vai ser para o meu sistema muscular fazer força na totalidade que ele pode fazer. Entendam isso, porque o que eu recebo de pergunta tipo, mas se eu treinar mobilidade atrapalha na força. Gente do céu, pelo amor de Deus, não, é o inverso. Mobilidade ajuda você a fazer força, tá? Então, com essa ideia na mente, você já pensa, nossa, mobilidade é o que mais que você tem que fazer. Porque antes até do treino de fortalecimento, se for pensar assim, categorizar, né? Porque ele previne lesão e aumenta a possibilidade de você treinar força. Mas mobilidade e força não são assim, não são comparativos, né? São complementares. Então, além do treino de mobilidade, é importante sim que você faça treino de fortalecimento, ok? Quando a gente fala de treino de fortalecimento também, uma coisa que me perguntam muito, é possível eu treinar força não tendo, sei lá, academia, não tendo peso disponível, sei lá, eu só tenho aqui minha casa, o máximo que eu tenho é a minha cadeira. Dá pra eu treinar força assim? Dá. Mas não vai chegar. Existem muitos professores, profissionais de educação física que vão falar, mas não vai chegar na totalidade. Enfim, gente, se um artigo científico, agora eu revoltada, tá? Se existe um artigo científico que fala que você não consegue chegar na tua força máxima a partir do peso do próprio corpo, beleza, legal, mas você precisa saber a carga máxima da pessoa para montar um treino eficiente para ela, porque se você é um profissional que fica limitado ao equipamento externo, sendo que a melhor máquina está na tua frente, que é o corpo humano, e você não consegue ter criatividade e bagagem suficiente para montar um treino eficiente que vá sim trabalhar força na pessoa, eu acredito que talvez uma quebra de paradigma, assim. Eu falo isso porque na faculdade de educação física a gente é meio que doutrinado a valorizar o treino na academia, com pesos. E existe um mundo fora da academia, da musculação em si, que a gente precisa valorizar também. O que são os atletas de calistenia? Vai dizer que os atletas de calistenia não têm hipertrofia. É óbvio que um atleta de calistenia é diferente, sei lá, do Arnold Schwarzenegger quando ele estava no tempo de ouro dele, né? Mas, daí a gente entra também, qual que é o objetivo, né? Quando a gente pega um atleta de parkour, e a maioria das pessoas que me seguem aqui, não só que treinam parkour, mas sei lá, tem a galera da slackline, do surf, do skate, que não tem como objetivo ficar grande. Tem mais objetivo tornar o corpo eficiente e no máximo ali definido, mas não tem como objetivo, sei lá, virar o próximo Schwarzenegger lá, sabe? Não é pra competir o Mr. Olympia, é pra saltar mais longe, é pra ter uma movimentação mais rápida, são diferenças ali que talvez a gente não precise. Por que eu preciso saber a carga máxima do supino do cara, sendo que, sei lá, o padrão de movimento é muito diferente no climb que a gente faz? Então, existem algumas coisas assim que não entendam mal, assim, eu acho que são formas diferentes de trabalhar. E o que eu estou apresentando aqui pra vocês é a forma que eu trabalho e é uma alternativa, tá? Existem pessoas que trabalham muito bem com essa questão de peso e eu, sei lá, parabenizo, isso aí, muito bom. Mas o problema é quando a gente valoriza demais essa questão de fortalecimento, é só isso pra treinar potência e resistência, é só isso. Não é só isso, gente. Tem várias outras alternativas também que funcionam, tá? Pensando nisso, duas coisinhas que eu tenho pra falar pra vocês. Então, eu já falei do cardio, né? Que dá pra fazer cardio, por exemplo, sem correr, sem fazer bike, sem fazer as atividades que são tidas tradicionalmente como aeróbias, né? De predominância aeróbica, na realidade. Porque em todo exercício a gente utiliza os dois tipos de fibra. Vocês já devem ter ouvido falar disso, um parênteses aqui, fibra branca, fibra vermelha, não sei o que. A gente usa o tempo todo as duas, tá? Então, tem predominâncias. Inclusive, o parkour ele tem predominância de ser uma modalidade de potência. Por quê? Porque geralmente os nossos percursos, as nossas movimentações, elas duram no máximo 1 minuto e meio. O que significa que a gente não tem tempo suficiente para ativar com predominância as fibras que necessitam de
oxigênio, enfim, a gente acaba gerando mais acidose, digamos assim, no nosso corpo. E o que a gente precisa treinar é a tolerância a esse ambiente ácido. Mas isso eu quero falar em outras lives, ok? De qualquer forma, eu já dei uma opção para vocês. Primeiro, como fazer cardio sem precisar recorrer às atividades que têm predominância aeróbica, que é correr e andar de bike, certo? Tem alguns protocolos, como eu citei aqui para vocês, depois vocês procuram lá, Jibala, Tabata, que é uma opção bem legal que dá para fazer no lugar, tá? Em casa, na sala, assim. E sem peso, tá? Sem peso. Essa é a ideia. A segunda coisa que eu quero falar aqui pra vocês é que dá pra treinar força e potência sem peso também. Vou falar de novo. E podem me citar aí, não tem problema. Dá pra fazer treino de força e potência sem peso, tá bom? Pra isso, o que vai precisar fazer? Lidar com outras variáveis que não é somente a sobrecarga. São questões de velocidade de repetição. Tenta fazer uma flexão de braço em 40 segundos. Tenta, tá? Você vai ver o quanto de força, o quanto de fibras, unidades motoras você vai estar exigindo do seu corpo e sim, é o mais próximo possível que a gente tem de uma carga máxima, beleza? Outra coisa, tempo de intervalo de repetições. Algo muito legal que eu li num artigo que é a comparação entre carga máxima de peso mesmo e repetições até a falha. Quando a gente fizeram lá um programa de treino, compararam 2 grupos lá de homens treinados, de uma galera que fazia só carga máxima ou próximo disso, 90% a mais, e a galera que fazia com cargas menores que 40%, 30%, menores que 50% até a falha. E perceberam, né, que no final das 4 semanas, que a taxa de hipertrofia ali das fibras musculares era semelhante. Não teve diferencial, como que fala? Não teve diferencial relevante, assim. Então, é bem bacana pensar nisso. É óbvio, né? Se eu sou forte, eu vou ficar fazendo, sei lá, flexão, vai ficar cansativo e enjoativo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mudar o ângulo, né? Então, em vez de fazer flexão normalzinha, eu faço flexão declinado. Não faz de cabeça para baixo, que daí senão vira outra coisa. Mas, que pega outros grupos musculares, né? Mas eu posso fazer declinado, eu posso fazer sem um pé, eu posso fazer com um braço. Enfim, tem várias outras... que é variações mesmo não. Tem outras variações que a gente pode utilizar em relação ao treino. Ok? O que vocês estão falando aqui? Eu já vou entrar nas perguntas, daí eu vejo o que vocês falaram, tá? Se vocês quiserem mandar na caixinha, manda na caixinha, ou eu vejo aqui nos comentários também que tá safo. Então, galera, o que eu quero passar pra vocês? Como vocês organizam os treinos de parkour para melhora de rendimento no parkour? Primeiro, vocês têm que ter um tempo sim para treinar mobilidade. Vocês têm que ter entre um treino e outro de mobilidade, e o treino de mobilidade ele tem que rolar meio que sozinho assim. Então eu gosto de deixar uma janela de pelo menos 4 horas. Eu gosto de deixar 8, mas às vezes não é possível, então pelo menos 4 horas do treino de mobilidade até o treino de fortalecimento e o treino técnico. Se vocês forem treinar o técnico e o de fortalecimento meio junto, né, por causa que é a janela de tempo que vocês têm, treinem o técnico primeiro, tá? Eu acho que isso já foi algo que a gente já está desconstruindo, mas a não ser que seja um objetivo, mas não coloquem isso um hábito de vocês colocarem o físico antes do técnico. Vocês podem fazer uma vez ou outra, eu acho que é super legal em relação a desafio mesmo, tipo, eu vou treinar a técnica cansado. Cuidado para não dar besteira nisso aí, né? Mas é importante sim que o físico seja depois, tá? Para vocês terem o melhor aproveitamento técnico de aprendizagem motora nas questões técnicas, ok? Então o físico vem depois. Uma coisa que eu fazia quando eu estava na faculdade, que eu fazia estágio, fazia faculdade, aquela vida horrível de universitário, eu acordava às 5 horas da manhã, que agora já virou moda, né? Mas lá em 2013, 2014 não era, tá? Então esse negócio aí de clube das 5 da manhã, eu já sou vanguarda nisso aí. Eu lembro que eu acordava 10 minutos mais cedo
para poder fazer treino de mobilidade, porque eu sentia que eu não conseguia fazer, eu ficava no estágio de pé, eu tinha a iniciação científica que eu ficava o dia todo sentada, e o que é bizarro e absolutamente contraditório para alguém que está estudando educação física, eu era meio sedentário, então eu acordava 10 minutos mais cedo para fazer o treino de mobilidade. Eu prefiro fazer os treinos de mobilidade e flexibilidade de manhã. Ah, mas eu gosto de fazer à noite. Beleza, faz à noite, faz no tempo que você quiser, mas é uma boa estratégia, tá? Fazer ou ao acordar ou antes de dormir, certo? Antes de dormir você vai ver que você vai ter uma facilidade em relação à amplitude de movimentos, você vai estar mais molinho, digamos assim, então você vai, sei lá, se você não encosta no pé com facilidade, assim ó, no posterior, você vai sentir que você vai encostar com mais facilidade, mas enfim, essas diferenças aí não são tão relevantes assim para a questão de organização de treino. Faço treino técnico e de preferência já faço fortalecimento depois, ou então dê aí uma janela de 4 horas pelo menos, ok? Galera, basicamente isso. Treinem técnico 3 vezes na semana, fortalecimento é bom treinar 3 vezes na semana também, e mobilidade 3 vezes na semana também. Dá pra vocês fazerem também dias alternados, como eu tô falando aqui, que é 3 vezes na semana. Por exemplo, eu faço parkour segunda, quarta e sexta, aí eu quero fazer o fortalecimento terça, quinta e sábado, e mobilidade segunda, quarta e sexta. É a realidade de vocês que vocês têm que ver. Aqui eu só tô passando as recomendações. Como vocês vão organizar, é muito difícil eu trazer aqui um padrão geral, tipo, pá, faça isso. Por isso que no final dessa live eu tenho uma novidade. Eu só fui ver o horário pra ver se eu não tô passando o tempo. Tô dentro do tempo. De manhã me sinto muito travada. Eu também. E por isso que eu me forço a treinar mobilidade e flexibilidade de manhã. Assim que eu acordo, eu tenho esse prazer hoje de não precisar acordar e já treinar. E eu não gosto de fazer isso, eu gosto de fazer outras coisas, eu gosto de meditar, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. De manhãzinha é o melhor horário que eu sinto para estudar, então eu faço isso. E daí depois eu faço meu treino de flexibilidade e mobilidade, que acaba sendo da yoga. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Percebi que a musculação estava me causando fadiga e lesões. Passei a fazer só parkour e me sinto melhor, com exercícios regulares, é claro. Então, a outra coisa que eu vou falar pra vocês, o nosso músculo não sabe o que você está fazendo. Tipo, o corpo de vocês não sabe o que vocês estão fazendo. Tipo, é musculação, é yoga, é caminhada. Ele não sabe, ele sabe só o estímulo ali, a intensidade que está rolando e o que ele precisa fazer para ou liberar mais oxigênio ou liberar mais glicose lá, enfim, os processos bioquímicos. Ele só sabe ali o que ele precisa fazer para você continuar fazendo aquela atividade. Mas ele não sabe, e agora é musculação, então por isso que eu vou hipertrofiar aqui. Nada a ver. Então, se for organizado de forma inteligente, vocês podem sim ganhar força. Só tem que cuidar que quando você, principalmente quando a gente traz questões gerais, assim, pode ser que, por exemplo, se o teu objetivo é ficar mais forte, você vai atingir um platô. Você não vai conseguir ficar mais forte se você ficar só numa modalidade. Então, por isso que é importante fazer o fortalecimento também. Nem que seja um fortalecimento adaptado. Eu falei, né, que eu diminuí o tempo do treino de fortalecimento da Camila esse ano. Eu reduzi para 3 exercícios. Então, assim, se vocês tiverem, organização mental para separar 3 exercícios para vocês fazerem de fortalecimento, então, vou fazer lá um treino de membros inferiores, vou fazer agachamento, vou fazer afundo e vou fazer calf raise. É um treino de fortalecimento. Não precisa passar 40 minutos fazendo um treino de fortalecimento. Vocês vão passar provavelmente 30, né? Com a seleção desses 3 exercícios. O que já ajuda muito. Ou seja, é melhor que nada, tá? Se vocês não puderem, se vocês acharem que é muito difícil, separa 3 e faz os 3, tá? Pra mobilidade também. Separa 3 posições por dia que vocês vão fazer o treino de flexibilidade e mobilidade de vocês e façam esses 3 exercícios. Comecem pequeno, né? A gente tem uma tendência, tipo, eu quero começar a treinar parkour, quero ter melhora no parkour. Então, a partir de amanhã eu vou correr 20 minutos, que é
a materialização, né, dos treinos de parkour que a gente tem. Vou fazer um Hell Knight, vou fazer o Cabra Macho, a galera novinha aí do parkour não tá sabendo o que eu tô falando. O que é legal em relação ao desafio, mas não é algo que você consegue manter dependendo da tua rotina. Então é importante que vocês pensem mais, são mais hábitos atômicos do que querer subir uma montanha num dia, assim, tá? Era pra eu estar anotando isso pra arrumar meus treinos. Eu já tenho aqui, ó, na minha cabeça um negócio pra vocês aqui no final que é justamente pra isso, pra galera que não está anotando. Anotar, galera, muda a vida. Não entendo nada de treino de mobilidade, posso procurar sozinho, mas se puder falar sobre no fim da live ou fazer um vídeo sobre o assunto depois, eu agradeço. Galera, eu tô com um projeto de fazer, sabe esses vídeos que eu tô soltando de melhorar a flexibilidade que eu compartilhei com vocês, pra não torcer o tornozelo também. Eu tô pensando em colocar mais vídeos a respeito disso. Se vocês quiserem também, né, eu sou personal trainer, então vocês podem solicitar aí que eu monto treino pra vocês, né? Fazer um merchan. Peso é só uma das variáveis, tem tantas outras que podemos usar que trazem bons resultados também. Perfeito. Eu gosto muito de calistenia e percebo que a galera da educação física é muito travada nessa área. A galera da educação física é desatualizada. Existem muitas modalidades que a gente não aborda, não consegue abordar na faculdade. Ainda faculdades particulares têm uma facilidade, uma flexibilidade em relação a currículo que consegue pôr slackline. Inclusive, a maioria dos workshops e palestras de parkour eu dei em faculdades particulares, porque tem um currículo mais flexível. E quando a gente está em universidade pública, né, eu me formei na federal, é um pouquinho mais difícil você colocar uma disciplina diferente. Agora ainda tem uma questão de temas emergentes lá, que daí o professor pode selecionar o que ele quer. E foi só por causa disso que eu tive uma matéria de ciclismo, por exemplo. E o ciclismo é uma atividade já bem consolidada no mundo esportivo, né? Então deveria ter, mas enfim, questões burocráticas, né? Eu recomecei a treinar na quarentena, com 3 exercícios por dia, mais caminhada. Era tão pouco pro que eu estava acostumado, mas era suficiente para voltar ao hábito. Exatamente, agora 2 meses depois já adicionei outros. Isso, perfeito. Galera, lembra que eu tava falando de quando 2013, 2014 eu comecei a acordar 10 minutos mais cedo para alongar, né? Eu lembro que eu falei isso na aula, eu lembro que uma menina da sala falou assim, por que, Raíssa? Pelo amor de Deus. Eu comecei a fazer isso e o que eu fiz também, além disso, nessa época, foi que eu comecei a participar de um projeto de monografia de CrossFit. E eu queria atingir alguns objetivos, treinando CrossFit, treinando parkour, treinando mobilidade, que era o que eu conseguia fazer na época. Parkour ainda eu treinava mais ou menos, mas eu tinha. Eu fiz uma lista. Eu escrevi, né, o que eu queria e como que eu poderia chegar lá. Só que na primeira vez que eu fiz essa lista, toda a lista de metas aí que vocês já fizeram na vida. É tipo você ligar para um amigo, mandar uma mensagem tipo, que saudades, que agora não dá pra sair, né? Mas, é verdade, bora marcar. Bora marcar nunca sai. É isso que a gente faz geralmente com os objetivos que a gente coloca pra si mesmo, né? Então a gente fala, eu quero melhorar meu climb. Bom, parabéns. E morre ali, fica essa vontade e a gente não tem ferramenta suficiente para melhorar isso. Então, o que eu fiz foi pensar em estratégias para melhorar isso. Como eu não treinava parkour, mas eu sabia que eu precisava de mais força de membros superiores, na época eu achava isso, eu comecei a fazer 10 flexões antes do banho. Era uma forma de eu manter meu corpo ativo, já que eu não estava conseguindo, e eu, fazia 10 flexões antes do banho. Durou 2 semanas. E daí, depois quando eu fui treinar parkour, né, aconteceu lá de treinar, eu vi que o meu climb não estava tão pior quanto ele poderia estar. Aí eu fui acrescentando outros hábitos, daí eu comecei a acordar mais cedo lá pra treinar mobilidade, daí eu vi que, posso entrar lá no grupo da menina lá que tá fazendo negócio de crossfit, enfim. E assim fui adicionando outras coisas. Então é bem essa questão que o Daniel falou, começa pequeno, começa lá com 10 flexões antes do banho, 3 vezes na semana. Perfeito. Depois na segunda semana, vou fazer 4 dias agora, vou fazer 5 e assim vai.
Mas é legal colocar, tipo, o que eu vou fazer para alcançar aquele objetivo. Quero melhorar no Monkey Precisão. O que eu vou fazer para alcançar esse objetivo? Todo treino eu vou começar aquecendo com Monkey. Eu vou fazer 10 Monkeys. Fechou. Ah, eu quero melhorar minha impulsão. Então, todo treino eu vou fazer 10 precisões cravadas, depois eu vou fazer meu treino ali, tipo, que é mais livre, né? Vou criar minhas linhas, meus flows, depois eu vou voltar no final do treino e vou fazer mais 10 precisões na mesma distância. Sabe? É uma estratégia. Vocês são autônomos o suficiente para ter essas estratégias também, que não necessariamente precisa de um profissional de educação física. É óbvio que em casos específicos, tipo, eu gosto de comparar a minha profissão com nutrição. Todo mundo come. Ah, eu preciso ligar para o nutricionista para saber se eu posso comer uma melancia? Não, vou lá e como. Ah, eu posso... Existem, assim, é óbvio, né? Ah, daí existem casos que, sei lá, a pessoa tem compulsão alimentar, daí tem que consultar um nutricionista. Ah, a pessoa quer melhorar, quer perder percentual de gordura, quer ficar com mais massa magra. Aí tem que falar com o nutricionista. Oi, agora eu preciso de uma dieta. Mas, pra comer, ninguém precisa ficar ligando toda hora pro nutricionista. Tipo, oi, eu posso comer isso? Ó, coloquei 2 colheres de arroz aqui. Dependendo do seu objetivo, você não precisa. Movimento é a mesma coisa. Só que aí que tá, é que nem todo mundo se movimenta. Mas todo mundo deveria se movimentar. A maioria dos atletas de parkour, praticantes de parkour do Brasil, não treina com acompanhamento técnico, né? Acompanhamento profissional. O que eu acho ruim pensando em desempenho. Mas eu sinto também que, ao mesmo tempo, por mais que seja ruim tecnicamente, assim, né, no meu ponto de vista profissional, ainda assim a galera tá conseguindo chegar em níveis técnicos, tipo, muito legais, sabe? Poderia ser potencializado com um profissional? Poderia, mas dá pra você, sei lá, conseguir o teu arroz com feijão ali muito bem sozinho. E é isso que eu tô trazendo aqui na live, tá? Quando for falar sobre mobilidade, por favor, diferenciação tá? Gente, eu tenho um vídeo sobre isso, que inclusive ele foi plagiado por 4 pessoas diferentes. Aqui, não tá aqui no IGTV, tá lá no meu canal do YouTube, eu posso compartilhar aqui com vocês depois nos stories. Mas basicamente, trazendo de uma forma muito, muito simplista, mobilidade é quando você consegue mobilizar a articulação em determinada amplitude, na amplitude que você tem. Então, fazer movimentos dinâmicos é uma questão de mobilidade, ok? Flexibilidade está relacionada ao ângulo de amplitude dessa mobilidade que você tem. Então, a mobilidade ela pode ser passiva ou ativa, certo? Quando a gente fala de mobilidade passiva, está relacionada à questão de flexibilidade, porque geralmente a gente faz mobilidade passiva, exercício de mobilidade passiva, visando o ganho de flexibilidade, então uma maior amplitude. Então, aqui, por exemplo, quando eu estou fazendo aqui, ó, tipo, sei lá, finge que isso aqui é minha perna. Isso aqui é mobilidade, certo? Eu estou fazendo chutes aqui. Quando eu estou estático aqui, eu estou visando um ganho de amplitude. Se eu consigo aqui e eu ganhei amplitude, é uma questão de flexibilidade. O que eu faço, o exercício que eu faço para ter ganho de flexibilidade e mobilidade, geralmente é alongamento. O alongamento é exercício, mobilidade é exercício, flexibilidade é capacidade. Deu para entender? Se deu para entender, manda coraçãozinho aí, tá? Galera, então, ó, pensando nessa questão de planejamento e de anotar, eu sei aqui que eu falei, tem que anotar e tal, e vocês estão, tipo, né, nem aí pra mim. Mas, pra quem se sentiu que isso pode fazer realmente diferença na vida de vocês, eu montei um planner que funciona comigo. Inclusive, eu sou a louca do planner agora. Eu não era, nunca fui. Eu era em relação aos meus treinos e em relação à rotina, assim. Mas agora eu sinto que, sei lá, eu tenho que ter um planner pro trabalho, eu tenho que ter um planner pro treino, eu tenho que ter planner pra tudo. Então, e eu fiz esse planner que eu faço pra mim, era uma tabela no Google Planilhas, assim. E era feio, assim. Então, o que eu fiz? Eu trouxe isso que funciona comigo pra vocês, tá? Então, se vocês quiserem, tem um link na minha bio, eu vou terminar aqui a live, vocês clicam no link da bio lá,
o primeiro link lá vai ser o planner e vocês podem falar diretamente comigo para vocês adquirirem esse planner se vocês acharem que isso faz sentido para a rotina de vocês, tá? O planner é basicamente isso assim, o que eu quero dizer com toda essa live, assim. Vocês são capazes de organizar o próprio treino de vocês, tá? Porque vocês têm rotinas diferentes da minha. Então é uma coisa que funciona muito comigo, eu conhecendo a minha rotina, eu produzindo a minha rotina e, quem sabe, funcione muito bem pra vocês também, tá? Eu quero saber se eu preciso treinar 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, enfim. Volta essa live que vai ficar lá, que vai ficar salva e reflete se isso é compatível com os seus objetivos, tá? Eu não sou a melhor pessoa para responder. A primeira coisa que a gente faz como profissional de educação física, que a gente faz quando alguém vem pedir treino para nós é qual que é o seu objetivo. E muitas vezes no parkour a galera não sabe qual que é o objetivo. Eu gosto de treinar. Então tá bom, você não precisa de um profissional de educação física. Não, eu quero ser um atleta profissional de parkour. Então senta aqui que a gente vai conversar. Eu não quero ser um atleta profissional de parkour, mas eu quero ter melhora de desempenho. Então senta aqui que a gente vai conversar também, tá? E daí a gente consegue alinhar os objetivos com os treinos de forma mais organizada e eficiente para que dê resultado. Certo? Galera, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandem aí. Que eu acho que é isso. Deu pra entender flexibilidade, mobilidade e alongamento? Galera, existe muito material ruim, mas existe muito material bom também na internet, tá? Então se vocês precisarem, enfim, quiserem que eu indique alguma coisa, manda que eu indico, eu fico muito feliz em colaborar com o desempenho de vocês também, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se quiserem aplicar o planner que funciona comigo, primeiro link da bio lá no meu Insta, ok? Falou, galera. Até mais.